Após a morte de Tina Turner, o mundo achou que todos os segredos haviam sido enterrados com ela. Mas o silêncio finalmente foi quebrado, e de uma forma que ninguém esperava. Seu marido, o reservado Erwin Bach, decidiu falar pela primeira vez sobre os bastidores da vida da lendária rainha do rock, e o que ele revelou chocou fãs e críticos em todo o mundo. Entre confissões emocionantes, tensões familiares e verdades nunca antes expostas, o que parecia ser uma história de amor perfeito pode esconder capítulos de dor, arrependimento e segredos guardados por décadas. O relato de Erwin traz à tona lembranças marcadas pela luta de Tina contra doenças graves, os conflitos com o passado conturbado ao lado de Ike Turner e até mesmo decisões surpreendentes tomadas pouco antes de sua partida. Será que o amor deles resistiu a tudo, ou havia muito mais por trás do silêncio dela? Neste vídeo, você vai descobrir detalhes que poucos ousaram contar, e o que realmente se passou nos últimos anos de vida de Tina Turner. Mas antes de mergulharmos nessas revelações, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante porque ela ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e faz com que nossos vídeos cheguem a mais pessoas apaixonadas por histórias reais e impactantes como esta. Assim, você também não perde nenhuma nova revelação que trazemos aqui. E se você quiser apoiar ainda mais o canal e ajudar a manter o nosso trabalho vivo, use o Super Thanks, que é uma forma de contribuição direta que faz toda a diferença para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade e investigando histórias profundas como essa. Mas se não puder contribuir, não tem problema. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu sobre Tina Turner ou sobre as declarações de Erwin Bach, porque a sua opinião também conta muito. Então, prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar completamente sem palavras. E a última revelação deste vídeo vai te impactar de um jeito que você jamais imaginou. Tina Turner, nascida Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939, em Nutusho, uma pequena comunidade rural no Tennessee, viveu uma infância que, apesar de simples e humilde, foi profundamente marcada pela dor, pelo abandono e por um constante sentimento de solidão. Desde muito pequena, Tina aprendeu que a vida não seria fácil. Filha de Zelma e Floyd Bullock, trabalhadores de uma plantação de algodão, ela cresceu cercada por dificuldades financeiras e por um ambiente familiar instável. Os pais brigavam com frequência, e o lar, em vez de ser um refúgio, muitas vezes era um campo de tensão. Quando ainda era uma criança, Tina viu sua mãe abandonar a família, fugindo de um casamento repleto de conflitos e violência. Pouco tempo depois, o pai também partiu, deixando Tina e suas irmãs aos cuidados dos avós. Essa separação marcou profundamente a menina, que se sentiu rejeitada e desamparada, mas ao mesmo tempo, começou a construir a força emocional que a acompanharia por toda a vida. Mesmo com tantas dificuldades, Tina mostrava desde cedo uma energia contagiante e um espírito alegre. Ela frequentava a igreja local, onde descobriu sua paixão pela música e pelo canto. Foi ali que sua voz, poderosa e única, começou a chamar atenção. Apesar da timidez, Tina encontrava na música uma forma de se expressar e de aliviar a dor da solidão. Ainda adolescente, ela trabalhou em diferentes empregos para ajudar a família, demonstrando uma responsabilidade e uma maturidade incomuns para sua idade. No entanto, por trás do sorriso e da energia, havia uma menina que carregava cicatrizes invisíveis, as da rejeição, do abandono e da luta constante para ser amada e aceita. Essa fase difícil moldou sua personalidade forte e determinada. Ela aprendeu a não depender de ninguém para seguir em frente e a transformar a dor em motivação. Anos mais tarde, Tina chegou a dizer em entrevistas que a infância foi sua maior professora. Quando você cresce sem apoio, aprende cedo a ser o seu próprio pilar. E quando entende isso, nada mais pode te derrubar. Foi essa resiliência que a ajudou a enfrentar todos os desafios que viriam no futuro. Apesar da pobreza e das circunstâncias adversas, Tina nunca perdeu o brilho no olhar. Ela sonhava em ser cantora, mesmo quando parecia impossível para uma menina negra, de origem humilde, alcançar fama e sucesso na América segregada dos anos 40 e 50. A fé, a coragem e a esperança foram suas maiores companheiras. E foi justamente dessa infância dura, repleta de incertezas e lágrimas, que nasceu a mulher que o mundo conheceria mais tarde como a indestrutível rainha do rock. Tina Turner não se tornou uma estrela apenas por talento,
mas por uma força interior que começou a ser forjada ainda naqueles primeiros anos, entre campos de algodão, corações partidos e a busca incansável por um lugar onde finalmente pudesse ser amada e livre. Tina Turner, ainda conhecida como Anna Mae Bullock, tinha pouco mais de 17 anos quando sua vida começou a mudar de forma inesperada. Até então, ela levava uma rotina simples, dividida entre pequenos trabalhos e momentos em que sonhava em ser cantora. Desde menina, sua voz poderosa se destacava nas apresentações da igreja e nas reuniões locais, mas ela nunca imaginou que um dia o destino a colocaria ao lado de um dos músicos mais talentosos, e também mais controversos, da história, Ike Turner. O encontro entre eles aconteceu em meados dos anos 50, quando Tina frequentava clubes de música em St. Louis, onde vivia com a mãe e a irmã. Ike liderava uma banda chamada Kings of Hidden, bastante respeitada na cena musical da época, e era conhecido por sua habilidade com a guitarra e pela energia contagiante nos palcos. Em uma dessas noites, quando o microfone foi passado para o público, Tina pegou coragem e começou a cantar You Know I Love You, de B.B. King. Sua voz rasgada e cheia de emoção deixou Ike completamente impressionado. Naquele instante, ele viu algo nela que ninguém mais via, uma estrela em potencial. A partir desse momento, Tina passou a fazer parte do grupo, primeiro apenas como vocalista de apoio, mas rapidamente ganhou destaque. Ike percebeu o poder de sua voz e começou a moldar o repertório da banda ao redor dela. Ele a rebatizou artisticamente de Tina Turner, criando não só um nome de palco, mas uma marca que, segundo ele, simbolizava força e carisma. No início, Tina ficou lisonjeada, afinal, aquele era o começo de um sonho, mas logo entenderia que o preço da fama viria acompanhado de dor e controle. Ike era um homem talentoso, mas também possessivo, autoritário e instável. Com o passar do tempo, a parceria entre eles cresceu, e a química nos palcos se transformou em um relacionamento amoroso. Eles se casaram em 1962, e o casal Ike e Tina Turner começou a ganhar notoriedade nos Estados Unidos. O som vibrante da banda misturava soul, R&B e rock, e as performances de Tina eram explosivas. Ela dançava, gritava, pulava e dominava o palco com uma energia que deixava o público em êxtase. Suas apresentações eram descritas como verdadeiras tempestades de emoção. No entanto, por trás do brilho dos holofotes, existia uma realidade dolorosa e perturbadora. Ike, por trás do sorriso que exibia em público, exercia um controle absoluto sobre Tina. Ele decidia o que ela vestia, o que cantava, com quem falava e até quando podia descansar. Nos bastidores, o ambiente era sufocante. Ike tinha um temperamento explosivo e, quando as coisas não saíam do jeito que ele queria, reagia com violência. Tina, jovem e assustada, se via presa em um relacionamento onde o medo era constante. Em várias entrevistas, ela contou que viveu anos sob abuso físico e psicológico, sendo constantemente humilhada e espancada. Ike usava o medo como forma de manter o controle, e Tina, mesmo em meio à dor, se agarrava à carreira como forma de sobrevivência. Durante as décadas de 60 e 70, o duo conquistou o mundo. Canções como River Deep, Mountain High, Proud Mary e No Tucho City Limit se tornaram clássicos, e Tina passou a ser reconhecida como uma das mais poderosas vozes femininas da música. Mas, paradoxalmente, quanto mais sucesso alcançavam, mais os abusos de Ike se intensificavam. Ele usava drogas com frequência, e seu comportamento se tornava cada vez mais imprevisível. Tina, exausta, muitas vezes subia ao palco com hematomas escondidos por maquiagem, mas sua entrega nunca falhava. Ela transformava toda a dor em energia. O palco se tornou seu refúgio, o único lugar onde ela sentia liberdade, ainda que momentânea. A situação começou a se agravar quando Tina começou a questionar o poder de Ike sobre sua vida. Ela queria autonomia, queria ser respeitada como artista e como mulher, mas Ike não aceitava dividir o controle. Ele via o sucesso de Tina como algo que o ameaçava, e os confrontos entre os dois tornaram-se cada vez mais violentos. Ainda assim, Tina permanecia, por medo, por dependência emocional e por acreditar que, de alguma forma, o amor poderia mudar as coisas. Mas com o tempo, a dor se tornou insuportável. Em entrevistas concedidas anos depois, Tina revelou momentos profundamente dolorosos, como o dia em que tentou o suicídio ingerindo uma grande quantidade de remédios.
Ela contou que, naquela época, não via saída e que se sentia completamente destruída por dentro. O que a fez sobreviver, segundo ela, foi uma força inexplicável, talvez a mesma que sempre a acompanhou desde a infância. Pouco tempo depois desse episódio, ela decidiu que não viveria mais daquela forma. Em 1976, durante uma turnê, após uma briga brutal em um hotel em Dallas, Tina fugiu. Saiu descalça, coberta de sangue, com apenas 36 centavos no bolso e um cartão de gasolina. Aquele foi o início de sua libertação. O divórcio foi um processo longo e doloroso. Tina abriu mão de todos os direitos financeiros e até mesmo do catálogo musical construído durante os anos com Ike. Tudo o que ela pediu foi o direito de manter o nome artístico Tina Turner, pois ele já representava quem ela era, independente de Ike. A coragem dela em se libertar de um relacionamento abusivo, em uma época em que poucas mulheres tinham voz para denunciar esse tipo de violência, inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Após o divórcio, Tina passou anos tentando reconstruir sua carreira sozinha. As portas se fechavam. Empresários diziam que ela estava velha demais para voltar aos palcos e que seu tempo já havia passado. Mas Tina não desistiu. Trabalhou incansavelmente, fazendo shows em pequenos clubes e participando de programas de televisão até conseguir uma nova chance. Essa perseverança, nascida da dor, seria o alicerce do renascimento que viria na década seguinte. Em suas memórias, Tina disse que o período ao lado de Ike foi um inferno vivido com música de fundo. Apesar disso, ela reconhecia que parte do que se tornou como artista nasceu daquele fogo. A intensidade, a entrega, a energia incontrolável que a tornaram única vieram das feridas abertas nesse período. Quando finalmente começou a falar abertamente sobre o abuso, Tina rompeu um tabu. Em uma época em que o tema ainda era tratado com silêncio e vergonha, ela deu voz a milhões de mulheres que viviam em situações semelhantes. A relação entre Tina e Ike se transformou em um símbolo de contraste entre sucesso e sofrimento. Enquanto o mundo via glamour, por trás havia uma mulher aprisionada, tentando sobreviver em meio à dor. Ike Turner, por sua vez, continuou a negar as acusações por muitos anos, até admitir, já velho, que de fato havia sido violento, mas sem demonstrar arrependimento genuíno. Tina, ao contrário, seguiu em frente. Quando questionada se o perdoou, ela respondeu: "Eu não carrego ódio. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu o deixei ir, e isso me libertou." Esse período da vida de Tina Turner, embora repleto de traumas, foi também o que a moldou como símbolo mundial de resistência. Sua história com Ike não é apenas uma narrativa de dor, mas uma prova de que é possível se reerguer mesmo depois de ter o coração e a alma despedaçados. O sucesso que ela conquistaria mais tarde seria fruto de um renascimento e, de certa forma, uma vitória sobre todos os fantasmas do passado. Ao olhar para trás, Tina costumava dizer que nunca se arrependia de nada, porque até as experiências mais duras ensinaram algo valioso. Eu precisava viver tudo aquilo para saber quem eu sou. Depois de anos vivendo sob o domínio de Ike Turner, Tina finalmente decidiu que não suportaria mais aquele ciclo de dor e humilhação. A fuga em 1976 marcou não apenas o fim de um relacionamento abusivo, mas o início da verdadeira libertação de uma mulher que, até então, havia sido silenciada pelo medo. Naquela noite em Dallas, Tina saiu correndo do quarto de hotel após mais uma briga violenta, sem sapatos, ferida e com apenas alguns centavos na bolsa. Foi para um hotel simples, implorou por abrigo e começou ali, naquele instante, a reescrever sua história. Sem dinheiro, sem segurança e sem carreira, ela precisava começar do zero, e foi exatamente o que fez. O processo de reconstrução não foi fácil. Após o divórcio, Tina abriu mão de todos os bens materiais e dos direitos sobre as músicas que havia gravado ao lado de Ike. Tudo o que ela quis manter foi o nome Tina Turner, porque, como dizia, era a única coisa que me restou, mas era tudo o que eu precisava. A partir daí, começou a trabalhar incansavelmente para reconquistar o público, aceitando qualquer oportunidade que surgisse. Fez shows em clubes pequenos, cantou em cassinos e participou de programas de televisão apenas para pagar as contas. O mundo havia mudado e, na indústria musical, poucos acreditavam que uma mulher negra, com mais de 40 anos, pudesse voltar a fazer sucesso.
Mas Tina nunca foi do tipo que aceitava limites impostos por outros. Com o apoio de alguns amigos e com uma fé inabalável em si mesma, ela começou a reconstruir sua imagem e sua identidade musical. Foi nesse período que Tina passou a se aprofundar em práticas espirituais e na filosofia budista, que ela dizia ter salvado sua vida. O budismo lhe trouxe paz interior e uma nova visão sobre o sofrimento, transformando a dor em energia criativa. Ela aprendeu a perdoar, não por fraqueza, mas por libertação. Essa força espiritual seria fundamental para o renascimento que estava por vir. No início dos anos 80, Tina recebeu uma chance inesperada ao gravar uma nova versão da música Let's Stay Together, que se tornou um sucesso instantâneo na Europa. O single chamou a atenção de gravadoras e, em 1984, ela lançou o álbum Private Dancer, um divisor de águas em sua carreira. O disco vendeu milhões de cópias e trouxe hits como What's Love Got to Do With It Better Be Good To Me, catapultando Tina de volta ao estrelato. O mundo inteiro se curvou diante de sua energia, seu talento e sua autenticidade. Tina havia provado que não era apenas uma sobrevivente, mas uma verdadeira guerreira. Sua imagem se transformou completamente. De uma mulher oprimida e machucada, ela se tornou um símbolo de empoderamento, independência e força. A crítica chamava seu retorno de o maior renascimento da história da música. O sucesso, porém, não a fez esquecer o passado. Tina sempre falava dele com sinceridade e coragem, não como uma ferida aberta, mas como uma lição de vida. Em entrevistas, dizia que sua libertação foi o maior prêmio que já conquistou, mais importante do que qualquer disco de ouro. A liberdade é o que há de mais precioso. Você pode perder tudo, mas se continuar livre, pode começar outra vez, dizia ela. Essa fase da vida de Tina foi marcada por muito trabalho, mas também por autodescoberta. Ela aprendeu a viver para si mesma, a cuidar de sua saúde mental e emocional e a celebrar cada pequena vitória. Mesmo depois de tudo que viveu, Tina nunca perdeu o brilho, o carisma e a capacidade de inspirar pessoas com sua história. Sua trajetória de reconstrução provou que não há idade, dor ou trauma capazes de apagar a luz de quem decide recomeçar. Tina Turner não apenas reconstruiu sua carreira, ela reconstruiu sua alma, e desse renascimento surgiu uma das figuras mais poderosas e admiradas da história da música mundial. Depois de tantos anos de sofrimento e relacionamentos marcados por dor, Tina Turner finalmente encontrou a paz e o amor verdadeiro ao lado de Erwin Barr. O encontro entre os dois aconteceu em 1986, quando Tina já era uma estrela consagrada mundialmente e Erwin trabalhava como executivo da gravadora EMI na Alemanha. Ela estava em plena turnê e, ao chegar ao aeroporto, Erwin foi o responsável por recebê-la. Foi um momento simples, mas marcante. Tina sempre dizia que sentiu algo diferente assim que o viu, uma conexão imediata, serena e verdadeira, algo que nunca havia sentido antes. Erwin era 16 anos mais jovem que ela, o que gerou curiosidade e comentários, mas para Tina, a diferença de idade nunca importou. O que a encantou foi a forma gentil, tranquila e respeitosa como ele a tratava. Depois de anos convivendo com controle e violência, Tina finalmente conheceu o que era o amor saudável. Eles começaram a namorar discretamente, e a relação foi crescendo de maneira natural, baseada em cumplicidade, respeito e carinho. Erwin nunca tentou controlá-la ou moldá-la, ao contrário, ele a apoiava em tudo, incentivando-a a ser livre e a viver do jeito que quisesse. Em várias entrevistas, Tina contou que foi com Erwin que aprendeu o verdadeiro significado do amor, aquele que não sufoca, mas liberta. Após mais de 2 décadas juntos, o casal se casou em 2013, em uma cerimônia íntima realizada na mansão deles, na Suíça, onde viviam longe dos holofotes. O casamento foi uma celebração da vida e da parceria que construíram, cercado por amigos próximos e familiares. Um dos momentos mais comoventes dessa história aconteceu anos depois, quando Tina enfrentou sérios problemas de saúde e precisou de um transplante de rim. Sem hesitar, Erwin se ofereceu para doar o seu. Esse gesto de amor incondicional simbolizou tudo o que a relação deles representava: entrega, união e lealdade. Tina sempre dizia que Erwin salvou não apenas a sua vida, mas também sua fé na humanidade. Ao lado dele, ela encontrou a serenidade que tanto buscou.
Viviam de forma simples, longe do barulho da fama, cercados por natureza, música e paz. Em seus últimos anos, Tina afirmava que estava finalmente vivendo o amor que sempre sonhou, um amor maduro, tranquilo e cheio de gratidão. Ao falar sobre Erwin, ela costumava dizer com um sorriso: "Ele me mostrou que o amor verdadeiro não tem medo do tempo, não exige nada em troca e apenas quer te ver feliz." Essa relação se tornou o capítulo mais doce e inspirador de sua vida, provando que, mesmo depois de uma tempestade, é possível encontrar o sol outra vez. Nos últimos anos de sua vida, Tina Turner enfrentou uma batalha silenciosa e dolorosa contra uma série de doenças que pouco a pouco foram fragilizando seu corpo, mas nunca conseguiram apagar sua força e sua luz. Após décadas brilhando nos palcos e encantando o mundo com sua voz inconfundível e sua energia arrebatadora, Tina decidiu se afastar da vida pública e se refugiar na Suíça, onde vivia ao lado do marido, Erwin Bach. A decisão de deixar os palcos não foi fácil, mas ela sentia que já havia dado tudo de si à música e merecia viver seus últimos anos em paz, longe do ritmo frenético da fama. No entanto, a tranquilidade que buscava foi interrompida por graves problemas de saúde. Em 2013, Tina sofreu um derrame poucos meses após o casamento com Erwin, o que a obrigou a reaprender a andar e a realizar tarefas simples. Mesmo debilitada, não perdeu a determinação. Ela dizia que cada pequeno avanço era uma vitória. Mais tarde, veio o diagnóstico de câncer intestinal, seguido de complicações renais que quase lhe tiraram a vida. Os tratamentos eram exaustivos, e Tina, que sempre foi uma mulher de espírito forte, começou a sentir o peso físico e emocional da luta constante. Em 2017, quando os rins pararam de funcionar adequadamente, os médicos disseram que ela precisaria de um transplante urgente. Foi então que Erwin Bach tomou uma das decisões mais bonitas e marcantes de sua vida. Ele se ofereceu para doar um dos seus rins à esposa, sem hesitar. O gesto foi um ato de amor puro, que comoveu o mundo inteiro quando Tina revelou o acontecimento em sua autobiografia. A cirurgia foi bem sucedida, e por um tempo, ela pôde voltar a desfrutar de uma rotina mais tranquila, cercada pelo carinho do marido e dos amigos mais próximos. Mesmo assim, as dores e os efeitos colaterais do tratamento continuavam a acompanhá-la. Tina era uma mulher que raramente se queixava, preferia guardar o sofrimento para si e transmitir apenas serenidade e gratidão. Ela costumava dizer que cada novo dia era um presente e que viver com dignidade era a maior vitória que alguém poderia conquistar. Nos últimos anos antes de sua morte, Tina se manteve reclusa, raramente aparecendo em público. Vivia em sua mansão à beira do Lago Zurique, um lugar que descrevia como seu paraíso na Terra. Lá, ela dedicava o tempo a atividades simples, como jardinagem, leitura e meditação. O isolamento não era tristeza, e sim uma escolha consciente de quem havia vivido intensamente e agora queria apenas paz. Mesmo distante dos holofotes, Tina acompanhava as notícias, trocava mensagens com fãs e continuava inspirando milhões de pessoas através de suas histórias de superação. Em 24 de maio de 2023, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Tina Turner havia falecido aos 83 anos. A confirmação veio acompanhada de uma onda de homenagens e tristeza global. Fãs, amigos e artistas prestaram tributo à mulher que redefiniu o conceito de força e resistência. Mas o que mais chamou atenção foram as palavras emocionadas do marido, Erwin Bach, que quebrou o silêncio dias depois, revelando detalhes comoventes dos últimos momentos da cantora. Em uma entrevista sincera e cheia de emoção, Erwin contou que Tina estava em paz e que havia se preparado para o momento da partida. Segundo ele, ela sabia que o corpo já não suportava mais o sofrimento e que se despediu de forma serena, agradecendo por tudo o que viveu. Disse que ela olhou para ele e, com um sorriso suave, afirmou que estava pronta para descansar. Erwin revelou ainda que Tina enfrentava dores intensas há meses e que, em alguns momentos, chegou a cogitar o suicídio assistido, um procedimento legal na Suíça, mas desistiu por amor a ele, dizendo que não queria que sua partida fosse motivo de mais dor. Essa confissão foi uma das mais fortes e reveladoras, mostrando o quanto Tina sempre pensou nos outros, mesmo diante de sua própria fragilidade. Erwin também contou que, nas semanas anteriores à morte, Tina insistia em ouvir suas músicas antigas, especialmente The Best, dizendo que aquele era o hino da sua vida. Ela ria, chorava e relembrava momentos marcantes de sua trajetória,
como se estivesse revisitando sua própria história com gratidão. Segundo ele, Tina partiu cercada de amor, ouvindo música e com um semblante tranquilo. Suas últimas palavras foram de gratidão e paz. As revelações de Erwin Bach emocionaram o mundo e mostraram um lado de Tina que poucos conheciam, o da mulher sensível, serena e espiritualizada que encontrou na simplicidade e no amor o verdadeiro sentido da vida. Mesmo enfrentando doenças devastadoras, ela nunca perdeu a fé, a elegância e a coragem. Sua história é uma prova de que, mesmo quando o corpo enfraquece, a alma pode permanecer forte. Tina Turner transformou dor em sabedoria e sofrimento em legado, deixando para o mundo uma mensagem poderosa. Não importa quantas vezes a vida te derrube, o importante é levantar-se com dignidade e amor. Hoje, ao lembrar dela, não se pensa apenas na estrela do rock, mas na mulher que viveu com intensidade, amou profundamente e partiu em paz, sabendo que deixou o mundo mais forte e mais bonito com a sua presença. O legado de Tina Turner é daqueles que atravessam gerações e continuam vivos muito depois de sua partida. Ela não foi apenas uma cantora de sucesso, mas uma mulher que transformou dor em poder e fez de sua história um símbolo universal de força, liberdade e superação. A trajetória de Tina é uma das mais inspiradoras do mundo da música, não apenas pelo talento, mas pela coragem com que sempre enfrentou os desafios e as verdades incômodas da vida e da indústria artística. Sua voz, sua energia e sua autenticidade mudaram o jeito como o público via as mulheres no rock, um gênero dominado por homens. Com sua atitude ousada, performances intensas e presença magnética, ela se tornou a personificação do empoderamento feminino, abrindo caminho para incontáveis artistas que vieram depois. Tina Turner não se contentava em ser uma estrela. Ela queria ser verdadeira, e isso ficou claro em cada uma de suas declarações polêmicas e sinceras, que ao longo dos anos geraram admiração, controvérsia e respeito. Entre as falas mais impactantes de Tina estavam aquelas sobre os abusos que sofreu durante o relacionamento com Ike Turner. Quando decidiu revelar sua história ao mundo, muitos tentaram dissuadi-la, temendo que isso manchasse sua carreira. Mas Tina não se calou. Em uma época em que o assunto era tabu, ela expôs a verdade com coragem, não para se vitimizar, mas para mostrar que era possível sobreviver à dor e se reerguer. "Eu não queria vingança. Eu queria liberdade", disse em uma de suas entrevistas mais marcantes. Suas palavras deram voz a milhares de mulheres que viviam situações semelhantes e inspiraram uma geração inteira a romper o silêncio. Essa postura franca, aliada ao seu talento inquestionável, fez dela não apenas uma artista, mas um ícone cultural e social. Tina também ficou conhecida por suas opiniões firmes sobre fama, espiritualidade e envelhecimento. Em diversas ocasiões, ela afirmou que o sucesso não traz necessariamente felicidade. "A fama é um presente envenenado", disse certa vez. "Ela te dá tudo o que você quer, mas tira o que você mais precisa: a paz." Essa frase se tornou uma das mais citadas da cantora, refletindo sua visão realista sobre o preço da notoriedade. Tina acreditava que a verdadeira conquista não estava no dinheiro ou nos prêmios, mas na capacidade de viver em paz consigo mesma. Em seus últimos anos, ela falava abertamente sobre espiritualidade e sobre o poder do perdão, afirmando que aprender a deixar o passado para trás foi o que realmente a libertou. Outra declaração que gerou grande repercussão foi sua visão sobre os Estados Unidos e a decisão de viver definitivamente na Suíça. Em entrevistas, ela foi sincera ao dizer que nunca se sentiu plenamente aceita em seu país de origem, especialmente por ser uma mulher negra no mundo do rock. "Nos Estados Unidos, sempre fui uma exceção. Na Europa, sou apenas eu", afirmou com tranquilidade. Essa fala causou polêmica, mas também levantou debates importantes sobre o racismo e o reconhecimento artístico. Tina foi cidadã suíça nos últimos anos de vida e sempre disse que ali encontrou a paz e a privacidade que tanto desejava. Musicalmente, seu legado é inigualável. Tina Turner redefiniu o conceito de performance ao vivo com sua energia contagiante, sua voz rouca e poderosa e seu estilo único que misturava sensualidade e força. Ela influenciou artistas como Beyoncé, Janet Jackson, Mick Jagger e até Lady Gaga, todos inspirados por sua capacidade de dominar o palco com autenticidade e paixão. Ganhou 8 prêmios Grammy, vendeu mais de 180 milhões de discos e foi aclamada como a rainha do rock.
Mas, acima de todos os títulos, o que a eternizou foi sua humanidade. Mesmo com tanto reconhecimento, Tina nunca perdeu a humildade. Ela gostava de lembrar que viera do nada e que o sucesso foi fruto de trabalho duro e persistência. Costumava dizer: "Eu não sou uma diva. Sou uma mulher que sobreviveu." Essa simplicidade, somada à sua força interior, conquistou o respeito de milhões de fãs ao redor do mundo. Em documentários e autobiografias, Tina sempre fez questão de ser honesta, sobre as alegrias, as dores, os erros e as vitórias. Para ela, esconder as fraquezas era negar a própria verdade, e essa autenticidade foi uma das marcas mais admiráveis de sua personalidade. Mesmo após sua morte, Tina continua inspirando gerações com sua história de resiliência. Seu nome é sinônimo de superação e liberdade. Ela mostrou que o passado não define o futuro e que é possível recomeçar em qualquer idade. Seu legado não está apenas nas músicas, mas na mensagem que deixou: a de que cada pessoa tem o poder de se libertar e reconstruir a própria vida. Tina Turner será para sempre lembrada como uma mulher que desafiou as expectativas, rompeu barreiras e viveu com coragem até o último dia. Suas palavras, muitas vezes polêmicas, nunca foram ditas para chocar, foram ditas para libertar. E é justamente essa sinceridade que a transformou não só em uma lenda da música, mas em um símbolo eterno de força, verdade e inspiração. A vida de Tina Turner é, sem dúvida, uma das histórias mais inspiradoras e intensas da música mundial, marcada por altos e baixos, desafios e vitórias que poucos conseguem imaginar. Desde sua infância difícil, passando pelo relacionamento abusivo com Ike Turner, até o renascimento de sua carreira e a descoberta de um amor verdadeiro ao lado de Erwin Bach, cada capítulo de sua trajetória mostra uma mulher de coragem incomparável, que nunca se deixou definir pelas adversidades. Ela transformou dor em força, medo em motivação e sofrimento em arte, provando que é possível se reconstruir mesmo após experiências devastadoras. Suas declarações polêmicas, seu jeito autêntico de falar sobre abuso, fama e racismo, e sua determinação em viver de acordo com suas próprias regras fizeram dela não apenas uma estrela, mas um símbolo universal de liberdade e empoderamento. O legado de Tina não se resume às músicas, aos prêmios ou às performances lendárias, mas também a inspiração que deixa para todos que enfrentam desafios pessoais e buscam coragem para se reinventar. Ela nos ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, a força interior, a resiliência e o amor próprio podem guiar qualquer pessoa a um novo começo. Hoje, ao lembrar de Tina Turner, celebramos uma mulher que venceu o impossível, viveu intensamente e partiu deixando uma mensagem clara. A vida é para ser vivida com paixão, autenticidade e coragem, e cada obstáculo pode se tornar o impulso para uma transformação extraordinária. Sua história permanecerá viva, não apenas nas canções que encantam o mundo, mas na lembrança de que a verdadeira grandeza está em nunca desistir de si mesmo. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre após a morte dela, o marido de Tina Turner finalmente quebra o silêncio e choca o mundo. Esperamos que você tenha ficado tão impactado quanto nós com essas revelações, momentos emocionantes e detalhes inéditos da vida de Tina Turner e das palavras sinceras de seu marido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para que o YouTube continue recomendando nossos conteúdos e trazendo mais histórias surpreendentes como esta. Queremos também ouvir você. Deixe nos comentários o que mais te chocou ou te emocionou neste vídeo, pois a sua opinião é muito importante para nós. E antes de sair, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele é ainda mais interessante e apaixonante, cheio de segredos e revelações que você não vai querer perder.